Opa, você que tá ligado aqui no canal do Saltfoot, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Bom galera, a seleção brasileira nesses últimos tempos tem sido péssima. E uma coisa nós temos certeza, eu acho que você concorda comigo. Essa é a pior seleção brasileira de todos os tempos, pelo menos no que se diz respeito a resultados. Infelizmente, o Brasil não consegue ter resultados bons. É uma quebra de recordes negativos, onde uma seleção desorganizada acaba entregando pouquíssimo resultado dentro de campo, principalmente quando enfrenta seleções minimamente competitivas. Tem uns até que dizem que é a pior seleção brasileira da história também em questão de jogadores. Aí eu já não concordo tanto, acho que temos até jogadores com bastante qualidade. Mas é inegável que em questão de resultados é a pior da história. Nunca tinha acontecido tantos resultados ruins em uma rodada inteira de eliminatórias. O Brasil tem deixado muito a desejar. Pessoal, para vocês terem uma noção de 6 jogos disputados esse ano pelas eliminatórias da Copa, a seleção brasileira ganhou apenas 2, perdeu 3 e empatou 1. Sendo que esses 2 jogos em que a seleção ganhou foram contra seleções muito fracas no cenário atual da América do Sul, que são o Peru e também a Bolívia, talvez as duas piores seleções. O Brasil não chegou a enfrentar o Paraguai e também o Chile, que também são seleções consideradas fracas atualmente, mas as seleções minimamente competitivas em que enfrentou acabou ou perdendo ou empatando. Empatou com a Venezuela, que é uma seleção competitiva, mas ainda não está no nível das outras seleções que o Brasil enfrentou depois. E foi um jogo contra a Venezuela em que a seleção até jogou relativamente bem, mas também cedeu muito espaço. E depois perdeu 3 seguidas justamente contra os adversários mais competitivos, Uruguai, Colômbia e Argentina. Isso é uma coisa muito agravante, uma coisa que nós temos que nos preocupar demais. Isso se é que alguém se preocupa ainda, né? Óbvio que sempre o torcedor mais hardcore, aquele que acompanha a fundo o esporte, nunca vai deixar de torcer para a seleção. Mas o torcedor no geral, aquele casual, muitos já estão se esgotando e simplesmente deixando de torcer para a seleção brasileira. Muitas vezes torcendo até para a seleção argentina, que é a nossa maior rival, ou até para outras seleções europeias. Pois, infelizmente, o Brasil não tem dado bons resultados e não tem entregado um futebol bonito nesses últimos tempos. E isso pode se dever a vários fatores, né? Principalmente a direção da CBF, que conseguiu contratar 2 técnicos interinos no mesmo ano e deu no que deu. O primeiro técnico interino teve uma passagem tenebrosa, sendo que chegou a perder para a seleção senegalesa e venceu só a Guiné, que é uma seleção muito fraca, num jogo muito abaixo também, lá na Espanha. E o Fernando Diniz, que foi contratado posteriormente, no qual é um técnico com um trabalho extremamente autoral, extremamente difícil de ser compreendido pelos jogadores, que leva muito tempo e é um trabalho que funciona provavelmente só em clubes, porque na seleção tu não tem tempo para treinar, por exemplo, 5 horas por dia, o tempo inteiro, e pôr em prática tudo aquilo que o técnico almeja e acredita no futebol. E mesmo assim, colocando em prática um pouco do que ele quer, às vezes não é o suficiente para vencer seleções competitivas que já estão ali consolidadas, com um técnico há muito tempo, com um sistema de jogo que estão acostumados há muito tempo também. Curiosamente, a gota d'água, que foi o jogo de ontem contra a Argentina, no qual o Brasil perdeu de 1-0 no Maracanã, foi talvez, entre aspas, a melhor atuação da seleção brasileira desse calendário aí de eliminatórias da Copa, no qual o Fernando Diniz esteve no comando. Até porque o Brasil dominou as ações do jogo, não deixou a Argentina jogar, anulou completamente o time argentino e na única bola que a Argentina teve de perigo conseguiu fazer o gol, que foi numa bola parada, né? Que é um problema recorrente aí na seleção brasileira, muito por falta de ajuste na marcação e por má fase. Por exemplo, Marquinhos é um zagueiro que sempre foi muito bom, mas atualmente ele está numa fase péssima, tanto na seleção quanto no PSG. Aí você tem o Bremer no banco, que é um exímio cabeceador, tem uma taxa muito boa de cabeceios e de bolas desarmadas no alto lá na Itália, jogando na Juventus. E ele não entra, o Diniz não coloca ele. O Nino também é um zagueiro que é muito alto, um zagueiro bom na bola aérea, que também não é colocado. Então o Brasil acaba sofrendo muito nessas bolas aéreas e
acaba tomando gols bobos. Não à toa o Brasil tomou gol em todos os jogos desse calendário, com exceção do Peru, que foi 1-0 para o Brasil, no qual o Brasil sofreu para fazer o gol, fez o gol praticamente no último lance do jogo, mas ainda assim tomou gol para a Venezuela, tomou gol para a Bolívia, enfim, em todos os jogos a seleção tomou gols, e em alguns poderia ter até tomado bem mais gols, como o jogo contra a Colômbia, no qual a Colômbia criou demais, teve mais de 20 chutes a gol, e o Brasil sofreu demais, acabou ficando barato aquele resultado por 2-1 de virada da seleção colombiana. Mas a pergunta que fica é, qual é o futuro da seleção brasileira de agora em diante, né? Como é que fica a nossa perspectiva para a seleção para os próximos jogos, as próximas datas FIFA? Essa é a pergunta que se faz no título do vídeo, né? O que fazer agora? Como é que fica o futuro? Como é que ficam as coisas? Bom, para início de conversa, nós nem sabemos, não temos a certeza que o Carlo Ancelotti virá na metade do ano de 2024, ano que vem. Ele pode até renovar com o Real Madrid, essa é uma informação que anda circulando por aí, ou seja, nós não temos nem certeza que o Ancelotti vai continuar como técnico da seleção. Se o Ancelotti não assume, a chance do Fernando Diniz continuar, pois a CBF acreditaria no seu trabalho a longo prazo, é muito alta. E aí nós não sabemos o que pode acontecer, pois pode ser que a permanência do Fernando Diniz a longo prazo gere frutos, né? Assim como ele gera muitos frutos bons a longo prazo nos trabalhos dele, mas pode ser que a seleção simplesmente não consiga se encaixar no estilo de jogo dele, ou os jogadores simplesmente não gostem do estilo de jogo dele e acabem tentando boicotá-lo. Enfim, pode acontecer muita coisa. E simplesmente o estilo de jogo dele pode não ser efetivo a nível internacional. Pode ser que não dê certo contra seleções de alto nível. É uma coisa que nós só vamos ver com o tempo. Mas uma coisa que me preocupa muito, que vale a pena salientar, é a cabeça dura do Fernando Diniz. Um exemplo disso foi após o jogo da Argentina, ele achar que a seleção jogou muita bola, jogou demais, sendo que na verdade a seleção jogou melhor que a Argentina, apenas isso. Mas não quer dizer que a seleção jogou muito. A seleção apenas foi melhor que a Argentina. Óbvio que isso é bom, pois a seleção argentina é a atual campeã do mundo, é uma seleção muito forte, sabemos disso. Mas ainda assim perdeu o jogo, mesmo tendo jogado melhor que a seleção da Argentina, e nem foi tanto assim. E na minha opinião, a única coisa que melhorou, que realmente é algo que o Diniz faz bem e que parece que a seleção brasileira está pegando, foi a marcação alta, na saída de bola e tudo mais. Nesse jogo nós vimos a seleção marcando muito bem a saída de bola e anulando completamente o jogo dos argentinos. Isso é uma arma boa, uma tarefa boa que o Diniz fez, implantou e que parece que os jogadores estão pegando. Tem que continuar nessa pegada. Se continuar com essa marcação, já é um bom indício. O fato é que o Brasil passa por muitas incertezas e muitas complicações, como por exemplo a transição de gerações, que é normal que aconteçam alguns resultados negativos, alguns problemas. Junta-se isso ao técnico ser interino, não sabermos se o técnico linear vai vir de fato, entre várias outras coisas. Mas vamos olhar para o futuro. O que aguarda a seleção neste próximo ano de 2024? Afinal, a data FIFA de 2023 já acabou. Esse ano o Brasil não joga mais, só ano que vem. Em março, a seleção brasileira tem 2 amistosos. Um contra a Espanha, na Espanha, e outro contra a Inglaterra, na Inglaterra, no estádio de Wembley. E são 2 amistosos contra seleções europeias que muitos torcedores, enfim, a imprensa, todo mundo sempre vinha pedindo. Inclusive eu sempre fui a favor de fazer esses amistosos contra seleções europeias. Afinal, nas últimas Copas do Mundo, o Brasil só foi eliminado por seleção europeia. Sempre que pegou uma seleção europeia no caminho do mata-mata, acabou perdendo a partida e sendo eliminada. 2006 foi a França nas quartas. 2010 foi a Holanda, no mesmo estágio. Em 2014 foi a Alemanha no fatídico 7-1 na semifinal. E em 2018 foi a Bélgica também nas quartas de final. E em 2022 a Croácia mais uma vez nas quartas de finais. E eu acho que esses 2 amistosos, Inglaterra e Espanha, são muito bons para testar a seleção, realmente. São 2 das favoritas para ganharem a próxima Euro. A Espanha, que vem com uma geração de jovens jogadores muito bons de bola e tem tido resultados muito bons
nas últimas partidas que tem feito, e a Inglaterra é possivelmente a seleção que joga o melhor futebol atualmente. É uma seleção muito boa e que tem muitos jogadores brilhantes, jogadores que estão cada vez melhores no coletivo, e parece que aquele problema de vestiário que a Inglaterra sempre teve, no qual a rivalidade entre os jogadores ingleses nos seus times da Premier League fazia com que quando eles chegassem na seleção eles não fossem tão entrosados, está sendo resolvido. Parece que esse problema já não está sendo mais um problema da mesma dimensão que era antes. Os jogadores estão entrosados e realmente vai ser um teste de fogo. E nesses dois amistosos nós já vamos ver de cara o que a seleção está se tornando. Pode ser que aí a gente veja alguma identidade, ou pode ser também que a gente não veja nada e o buraco fique mais embaixo do que já está. Já em junho de 2024 começa a Copa América, que vai acontecer nos Estados Unidos. Copa América, torneio muito conhecido por todos os amantes de futebol. Esse torneio vai ser diferenciado, porque, como eu disse, vai acontecer na América do Norte, nos Estados Unidos, e vão ter seleções como México, Jamaica, os próprios Estados Unidos, enfim. O Brasil vai disputar esse torneio, e aí, provavelmente com o Ancelotti, caso ele venha já nessa data prevista, né? O Ancelotti termina o contrato dele com o Real Madrid justamente em junho, e aí ele viria para a seleção e treinaria o Brasil na Copa América já. Seria muito bom que isso acontecesse, pois aí ele teria um torneio inteiro para testar a seleção brasileira, independentemente dos resultados. Eu tenho certeza que ele é um técnico que conseguiria trazer uma esperança de volta para o torcedor brasileiro. E aí, no final do ano, a partir de setembro, começa de novo as datas FIFA das eliminatórias da Copa, ou seja, as eliminatórias da Copa só voltam no final do ano que vem, né? Mas antes disso, o Brasil vai ter vários jogos, né? E isso é importante, que o Brasil continue jogando e evoluindo. Eu não acho que a seleção deve demitir o técnico Fernando Diniz, até porque, como eu falei, ele vai ter esses dois amistosos apenas e em seguida vai chegar o Ancelotti. Vai botar quem no lugar dele para jogar esses dois amistosos? O que adianta? São amistosos, no final vão servir para teste. E aí o Diniz vai poder testar pela última vez e tentar comprovar que o seu trabalho pode dar certo. Eu acredito nisso? Não. Acredito que vai ser mais um passeio da Espanha e da Inglaterra, mas vamos esperar para ver. Jogadores como Emerson Royal e Renan Lodge não podem ter mais chances na seleção, na minha opinião. E a seleção tem que apostar, sim, também nos jovens talentos, assim como o Endrick, colocar ele mais como titular para jogar, experimentar o moleque, ver se ele decide mesmo, pois até agora o Diniz só colocou ele em 2 jogos, e nos 2 jogos em situações completamente complicadas. O primeiro contra a Colômbia, quando o Brasil estava perdendo no finalzinho do jogo, ele entrou, e o segundo jogo contra a Argentina, quando o Brasil teve um jogador expulso, que foi o Joelinton, ou seja, ele não tinha nem mais um meio-campista para servi-lo, para ele tentar fazer alguma coisa. Fica a deixa também para o técnico da seleção pensar bem em convocar um centroavante finalizador. Afinal, o nosso centroavante, entre aspas, o Gabriel Jesus, ele mesmo em entrevista disse que o forte dele não é fazer gols. Vocês não estão ouvindo errado, um centroavante falou isso, que o forte dele é ajudar em outras funções táticas, etc., mas que fazer gol é uma consequência que acontece, que ele busca o gol e etc., mas que o forte dele não é isso. Bom, na verdade ele nem precisava falar, né? Todo mundo já sabe disso, afinal, na seleção, eu nem lembro qual foi a última vez que ele fez gol. E o Diniz convocando um jogador com boa finalização, pode ser que a efetividade nos ataques do Brasil seja melhor. Afinal, no Fluminense, quem é que finaliza a maioria das jogadas e faz a maioria dos gols? Germancano. Pois é, o Fluminense tem um finalizador nato e por isso tem uma frequência muito boa de finalizações, acaba finalizando bem as jogadas, porque tem esse centroavante que sabe finalizar. Então o Diniz vai precisar procurar esse tipo de centroavante para convocar nas próximas convocações. O Endrick é um deles, mas precisa ter mais um, para caso o menino não esteja pronto. E, enfim, fazer mais algumas alterações, tentar evoluir e ver no que dá. Bom, pessoal, esse é o que eu enxergo do futuro da seleção. Eu acredito que a seleção vai melhorar inevitavelmente, independente se o Diniz ficar ou se o Carlo Ancelotti
assumir, principalmente a segunda opção, mas é uma coisa que é incerta, nós não sabemos ainda tudo o tempo que vai dizer, e a próxima data FIFA do Brasil é só em março, onde vai ter os amistosos e nós vamos ver como a seleção vai se sair. Eu queria saber o que você achou da seleção nesse ano de 2023. Na minha opinião foi um desastre, mas eu queria saber a sua. E eu queria que, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like aí para dar um apoio para o canal, comenta aí o que você acha desses jogos aí da seleção brasileira, de tudo que vem acontecendo. Me siga no Instagram também, tá? Eu tô deixando aí na tela e também vou deixar no comentário fixado o link do meu Instagram para você me seguir lá, onde eu estou sempre postando quando tem vídeo novo e esporadicamente faço lives pós-jogo, né? Eu virei a fazer lives nesse canal também pós-jogo, mas mais pra frente, quando eu comprar um microfone, aí eu farei uma livezinha nos jogos importantes, né, no pós-jogo, e tenho certeza que vai ser bem legal. Mas até lá eu faço as lives no meu Instagram e você me segue para não perder nada, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, um abraço a todos, encontro vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!